Olá, amigos e amigas! Está no ar mais um Estação Esporte TV, o seu programa do início da tarde, para você ficar por dentro do que está acontecendo nos esportes. Vamos aos destaques desta edição. Torcida do Fogão realiza uma grande festa para a chegada do novo atacante Diego Souza. Fluminense vence a Cabofriense por 2-1 no Maracanã. O destaque foi Paulo Henrique Ganso, que fez uma brilhante atuação em campo. Após partida vitoriosa fora de casa pela Libertadores, time reserva do Fla cede empate em clássico. Vasco empata com o Flamengo e segue invicto no Campeonato Estadual. Na quinta-feira, o elenco Cruz Maltino entra em campo contra o Avaí pelo jogo de ida da Copa do Brasil. E ainda, vamos falar também de futebol internacional. Vamos direto ao primeiro assunto de hoje. Torcida do Fogão realiza uma grande festa para a chegada do novo atacante Diego Souza. Reportagem Tamires Sinésio. Bom dia para você que está ligado no Estação Esporte TV. O clima aqui em General Severiano é de festa. Neste sábado, a torcida alvinegra realizou uma grande recepção para a apresentação do novo reforço Diego Souza. O atacante acertou com o clube carioca até o final de 2019 e chega para ser o homem de referência do time de Zé Ricardo. O novo camisa 7 do Botafogo já participou do primeiro treino com os novos companheiros. A tendência é que o atacante faça sua estreia no próximo domingo no jogo contra o Fluminense no Maracanã. Voltamos para o estúdio. O destaque do Fluminense contra o Cabofriense por 2-1 no Maracanã foi Paulo Henrique Ganso, que fez uma brilhante atuação em campo. Reportagem Emerson Coutinho. Bom dia, Gabriel e Elisa. Ontem o Fluminense ganhou da Cabofriense por 2-1 no Maracanã. Paulo Henrique Ganso deu à torcida um show de jogadas fundamentais para os gols de Luciano e Ione Gonzalez. Com a vitória, o time lidera o grupo B da Taça Rio, com 7 pontos em apenas 3 partidas, ficando na terceira posição na classificação geral, e a Cabofriense segue em segundo lugar no grupo C, com chances de classificação à semifinal da Taça Rio. O Fluminense volta ao gramado no próximo domingo, contra o Botafogo, um grande clássico no Maracanã. E aí, Marcelo Neves, quais são as informações do futebol internacional? Boa tarde a todos que estão em casa. A rodada de volta das quartas de finais da Liga dos Campeões da Europa foi de tirar o fôlego. Dois favoritos ao título do campeonato, que reúne os principais times da Europa, foram para casa mais cedo do que se esperava. Entre eles, Real Madrid e Borussia Dortmund foram eliminados após tropeçar dentro de casa. O time catalão recebeu o Ajax em sua casa no Santiago Bernabéu e começou sofrendo com um gol de Ziyech aos 6 minutos do primeiro tempo. E mostrando que o time holandês não estava intimidado com o campeão da Champions de 2018. Aos 17 minutos do primeiro tempo, o brasileiro David Neres marcou um golaço ampliando o placar do time holandês. Já estava crítica a situação do Real Madrid naquele ponto. E para completar, o jogador brasileiro Vinícius Júnior se machuca durante uma finalização e precisou ser substituído. Após a substituição de Vinícius Júnior, Tadic marca mais um para o Ajax e faz 3-0 contra o Real Madrid. Asensio, que entrou no lugar do jogador brasileiro lesionado, diminui para o time da casa. Mas 2 minutos depois, Sean encerra o placar com um golaço de falta, deixando o goleiro belga do time catalão sem reação. Fim de jogo, Ajax 4, Real Madrid 1 e eliminado da Champions League. A interatividade por aqui não para, certo, Letícia Cunha? Boa tarde. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde, pessoal de casa. Aqui as perguntas não param de chegar no nosso WhatsApp. Selecionei uma pergunta aqui do Matheus de Duque de Caxias. O que vocês acharam da convocação do David Neres, jogador do Ajax, para o lugar do Vinícius Júnior, do Real Madrid, para os amistosos da seleção brasileira? Mas esse é um assunto bom para o Marcelo Neves. E aí, cara? Cara, eu achei que foi uma convocação pontual. Até porque foi no mesmo jogo que o David Neres se destacou, foi o jogo que o Vinícius Júnior foi substituído por uma lesão no tornozelo. Então, e o David Neres já vem apresentando um ótimo futebol já faz um tempo no Ajax. Só que tem até uma brincadeira nas redes sociais que achavam que o David Neres não era brasileiro, não era naturalizado brasileiro. E essa foi a chance do Tite observar o futebol do jovem e dar a oportunidade para ele. Claro que ele não é igual ao Vinícius Júnior, ele não tem a velocidade do garoto de 18 anos revelado pelo Flamengo, mas ele faz a mesma posição do Vinícius, joga ali pelo meio ofensivamente, entra bem nas partidas e conseguiu marcar um ótimo gol também pelo Ajax, então eu acho que é uma boa oportunidade dele mostrar o futebol dele na seleção. A seguir, mais notícias do esporte internacional e, claro, notícias do Vascão e do Mengão. Voltamos com a Estação Esporte TV. Invicto no Campeonato Estadual, o Vasco empata com o Flamengo.
Detalhes com Camila Fonseca. É isso aí, Gabriel. Boa tarde para vocês aí no estúdio e para a galera de casa. O Vasco enfrentou o Flamengo no último sábado aqui no Maracanã, num jogo válido pela Taça Rio. Já nos acréscimos, Tuller fez falta em Marrone dentro da área e o juiz marcou o pênalti. Max foi para a cobrança, empatando o jogo e fazendo com que o Vasco siga invicto no campeonato. Vasco e Flamengo, sempre que se enfrentam, entra em campo junto muita rivalidade, e esse jogo não foi diferente. Ao apitar o final do jogo, muita confusão aconteceu, seja em campo ou fora dele. Já nos corredores do vestiário, Alberto Valentim se envolveu em uma confusão com um dos integrantes da comissão técnica do Flamengo. Após o jogo, o técnico do Vasco, Alberto Valentim, fez uma coletiva de imprensa, onde disse aos jornalistas que não havia ocorrido nada demais e que o problema tinha se minimizado ali mesmo. Essa semana o Vasco entra em campo em jogo válido pela terceira fase da Copa do Brasil, às 9h30 em São Januário. É importante lembrar que o time quase tropeçou na primeira fase quando enfrentou a equipe do Juazeirense e apenas no finalzinho do jogo conseguiu um empate por 2-2. Já na segunda fase, o time não teve sufoco e enfrentou a equipe do Serra do Espírito Santo, ganhando de 2-0. Camila Fonseca de volta para o Estação Esporte. Vamos continuar com a interatividade aqui, vamos chamar de novo Letícia Cunha. É isso aí, Gabriel. Aqui a galera não para de interagir no nosso WhatsApp e a pergunta selecionada da vez foi da Gabriela Barcelos, de Nova Iguaçu. E elas querem saber o que vocês acham da chegada do Diego Souza no Fogão. Será que agora o time sem encaixe consegue embalar? Assim, eu acho que vai depender muito dele, só dele na verdade. Se ele conseguir jogar e desempenhar o papel que ele desempenhou no Vasco, por exemplo, o Botafogo tem muito a ganhar. Agora, se ele for aquele jogador preguiçoso que só joga quando quer, do São Paulo, por exemplo, vai ser mais complicado para o Botafogo. E você, amor? Eu concordo. Ele precisa se mostrar um jogador mais regular, diferente do que ele vem mostrando nos últimos anos nos clubes que ele passou. Mas eu acho importante a chegada dele no Botafogo, até porque o time alvinegro teve uma temporada em 2018 bem preocupante. E o Botafogo está precisando disso, está precisando de um ídolo, está precisando de um camisa 10, entende? Então eu acho que ele pode ser esse jogador que vai motivar o time, assim como o Ganso vem mostrando no Fluminense. Então vamos esperar e ver o que pode acontecer. Valeu, Letícia, obrigado, Marcelo. E a seguir, mais notícias do Flamengo e do Vasco no Estação Esporte. Continuando, agora mais notícias do futebol internacional. E aí, Marcelo, o que aconteceu no segundo jogo da Liga dos Campeões, cara? Então, na Alemanha, o Tottenham conquistou uma vitória apertada contra o Borussia Dortmund, graças ao gol do artilheiro do time inglês Harry Kane. O Borussia Dortmund, que vinha bem na fase de grupos da Liga dos Campeões, precisava de 4 gols de diferença. O time criou algumas oportunidades, mas não conseguiu se classificar para a próxima fase do campeonato. Obrigada, Marcelo Neves. Time reserva do Fla cede empate em clássico após partida vitoriosa fora de casa pela Libertadores. Informações com Letícia Valença. No último sábado, o Maracanã foi palco da partida entre Vasco e Flamengo pela terceira rodada da Taça Rio. No primeiro tempo, a partida foi equilibrada, com muitas finalizações para os dois times. Aos 2 minutos da segunda etapa, Arrascaeta abriu o placar marcando um belo gol para o rubro-negro e correu para a torcida. Vale lembrar que o uruguaio era o único titular da equipe até a entrada do atacante Bruno Henrique. Tudo indicava a vitória do Mengão, mas aos 48 minutos de jogo, Marrone foi derrubado na pequena área. De pênalti, Max Lopes empatou o jogo, 1-1. O jogo foi tenso com clima de clássico. O juiz distribuiu cartões, foram 11 ao todo, 10 amarelos e um vermelho. Bruno Henrique, que já tinha levado o cartão amarelo, foi expulso a caminho do vestiário por reclamação. O Flamengo voltou a treinar ontem para o seu próximo compromisso na Libertadores. Após estreia com vitória fora de casa, o time encara a LDU dia 13, às 9h30 da noite, aqui no Maracanã. Letícia Mello para o Estação Esporte. Esse foi o nosso programa Estação Esporte TV. A todos, muito obrigado pela audiência. Nos encontramos amanhã ao meio-dia. Boa tarde. Yes.